Bem, conforme eu havia anunciado na saída para esse bloco, tendo aqui hoje a honra e também o privilégio de receber o professor e cientista Nelson Roberto Antonelsi Filho, mais conhecido aqui em Matão, principalmente pela família dele como Nelsinho. Boa noite, Nelsinho. Né? Boa Posso noite, falar assim? Luiz. Pode, com total liberdade. Alguns chamam de Nelson, De então Nelson, você precisa né? chamar dos dois jeitos. Bom, para falar de um assunto importante, né? Conforme eu havia anunciado, Nelsinho, a sua biografia, né, foi publicada simplesmente nesse livro aqui, ó, né? Nesse pomo, né? Olha que livrão. Esse livro aqui, ó, ele contém a biografia das personalidades do mundo inteiro. E ele retrata, né, as personalidades desde o século XX, né, do século XIX. E o Nelsinho está entre essas 1.300 aí anualmente personalidades que são retratadas. Queria que você dissesse, né, Nelsinho, como que você recebeu essa notícia, né? Isso. Da inclusão do seu nome entre esse rol, né, de notáveis do mundo inteiro, né? Essa é uma publicação internacional que a sede é nos Estados Unidos, se chama Who's Who in the World, quer dizer, quem é quem no mundo. E essa publicação, a primeira tiragem dela foi no ano de 1899, então já estamos aí falando de século XIX, né? Passou por todo o século XX, chegou aí ao século XXI, e a cada ano eles citam algo em torno de 1.300 pessoas por ano, né, que deram alguma contribuição importante para o mundo como um todo. Em quais áreas? Isso em qualquer área. Pode desde a dança, passando pela química e ciências ambientais, como é o meu caso, física, artes, enfim, passa por todas as áreas aí. E a cada ano eles selecionam algo em torno de 1.300 pessoas para que elas sejam homenageadas, tendo a sua biografia publicada numa forma resumida nesse livro. Para vocês terem uma ideia, o Nelsinho está ao lado aqui, né, de personalidades como Freud, né, Frank Sinatra, né, entre outros, né? Exatamente. Nós temos Nelson Mandela, Nelson Mandela mais um também. Nelson famoso aqui Nelson, dentro. isso aqui eu vou dizer que era pré-Google. Quem quisesse, né, na época, pesquisar quem era tal pessoa tal e dados sobre ela, era nesse livro, né? Teria que consultar um livro desse tipo. Hoje talvez o Google dê informações mais precisas e mais rápidas, né? Mas a tradição se manteve. E eu prefiro essa. Eu gostei muito dessa. Do Google eu já conhecia bastante. E essa foi uma surpresa. E aí você ganhou um exemplar também? Ganho. Você recebe um exemplar, sim, inclusive com um nome, né? Está gravado um nome no exemplar. Todo ele personalizado, né? Então não sei se dá para a câmera pegar aí. Bem aqui no rodapé. Mas ele é todo personalizado. Bem aqui no rodapé. Aí, ó. Isso. Então ele consta aí com essa biografia reduzida e acessando o site do Who's Who in the World, que existe um site também, você pode pegar mais informações de quem está sendo citado nessa edição e inclusive entrar em contato com a pessoa se você tiver interesse em conhecer um pouco mais do trabalho dela. Mas o importante é que aqui só entram pessoas que conseguem produzir alguma coisa que tenha impacto mundial e não um impacto local, um impacto regional. E como que é o trâmite? Você é convidado, você se inscreve, ou alguém indica? Pode ocorrer tudo isso, mas na verdade, nessa situação aqui deve ter sido alguma indicação, alguma constatação deles com relação ao trabalho que a gente faz, que está amplamente divulgado em sites, em artigos científicos, em patentes. No caso, os dois trabalhos que levaram essa indicação eram patentes, são dois trabalhos que estão patenteados e que são trabalhos muito importantes e que levaram a essa publicação. Quais são? O primeiro deles é um trabalho que visa... É o purificador de... Vamos começar do outro, então. Vamos começar do outro que é mais fácil. O primeiro é o trabalho de produção de biograxas e biolubrificantes. O meu grupo de pesquisa conseguiu desenvolver uma rota de produção de graxas e lubrificantes a partir de óleos vegetais. Então hoje você pode pegar um óleo de soja e converter ele num lubrificante ou numa graxa que tem propriedades físico-químicas melhores do que as graxas e os lubrificantes de origem fóssil animal, que são de origem fóssil e que estão no mercado hoje. Então isso vai permitir com que quando termine o petróleo, quando o petróleo venha a se exaurir... E vai, né? E vai, uma hora vai acontecer isso, né? Uma hora vai acontecer isso. Nós consigamos ainda movimentar as nossas máquinas, porque toda e qualquer máquina precisa pelo menos uma gotinha de lubrificante ali, né? Para poder continuar funcionando bem, né? Nós vamos continuar
podendo trabalhar com máquinas que dependam da utilização de lubrificantes, e são muitas, né? São enormes. A produção de energia a gente pode até conseguir de outra maneira, né? Com a ausência do petróleo, talvez com energia elétrica, vinda do sol, por exemplo, da captação do sol. Mas a parte de lubrificação, sem o petróleo você não conseguia fazer muita coisa. O uso direto de óleos vegetais, ele é impróprio, porque eles oxidam muito facilmente. Então nós conseguimos, através de algumas rotas de alteração química, nós conseguimos modificar a estrutura desses óleos vegetais e conseguimos produzir graxas e lubrificantes que são economicamente mais viáveis do que os de origem fóssil, mais viável, ambientalmente inócuos, você não tem nenhum problema de e comercialmente, como é que está? O que a gente espera agora é a comercialização dessa patente para poder fazer uma produção em escala maior. A questão é que, normalmente, como o petróleo ainda está disponível, a tendência das grandes alternativas é continuar trabalhando com o petróleo e deixar isso para uma situação futura. A outra, você também trabalhou num purificador, né, de isso. A outra porra situação, de café para virar... Isso, a outra situação foi a seguinte: eu acho que todo mundo gosta de um cafezinho, né? Principalmente no Brasil, né? Todo mundo gosta de um todo café. mundo joga a borra fora, né? E todo mundo pega a borra de Descarta. café, depois que coa o café, joga fora, né? E eu fui convidado a orientar um aluno que veio do Timor-Leste. O Timor-Leste é uma meia ilha, vamos dizer assim, que está ali no norte da Austrália e que foi arrasada pela Indonésia numa guerra de 25 anos. Lá se fala português, né? Uma parte da população, mas tem outros idiomas, tem outros dialetos que são falados ali, o Teton é um deles. E as pessoas mais velhas costumam ainda manter o português, mas os mais jovens já tentam usar outras línguas. Esse orientado que veio trabalhar comigo, no primeiro ano nós só conversávamos praticamente num inglês e num português, meio que ele me enganava muito. Eu perguntava para ele, você me entendeu? E ele fazia assim, sabe? E eu ia ver depois, ele não tinha entendido absolutamente nada. Talvez fosse pelo gesto, você me entendeu? Né? Aí eu falava assim, vamos voltar a conversar em inglês então, porque tinha que forçar o português para ele aprender, né? Mas de qualquer forma, hoje ele fala muito bem o português, tá já há 4 anos com a gente, 4 ou 5 anos com a gente, e a ideia era desenvolver alguma coisa que resolvesse algum problema do Timor-Leste. Bom, um país que foi devastado por uma guerra, ele tem uma série de problemas. Mas o meu grupo trabalha muito com a parte de ciências ambientais, é atrelado aí a química junto, né? E eu comecei, bom, eu não sabia nem direito onde era o Timor-Leste, né? Quanto mais quais eram os problemas que o Timor-Leste possuía, né? Eu falei, deixa eu estudar um pouco sobre esse país. Se o nosso país que não foi devastado por nenhuma guerra recente tem os problemas que tem, né? Imagine esse que foi... A Indonésia, quando saiu do Timor, destruiu até as escolas, os hospitais, destruiu tudo. E aí, conhecendo um pouco o Timor-Leste e conversando bastante com ele também, eu fiquei sabendo que o Timor, somente 5% da população tem água tratada, e é a população que mora próxima ao Palácio do Governo, na capital, que se chama Dili. E o restante da população bebe água direto de córregos, vai até o córrego, faz aquela tradicional conchinha e vai lá e bebe água. Ele citou inclusive uma vez uma situação em que ele foi beber água e a água estava com um gosto muito estranho. E a hora que ele foi ver, alguns metros rio acima, tinha um cadáver que estava em putrefação, e já adiantada, e ele estava bebendo água junto com cadaverina, né, com algumas proteínas de degradação do corpo humano. Enfim, aí eu falei, bom, esse é um problema muito bom para a gente tentar atacar, mas eu preciso de outras informações. E aí, buscando outras informações, eu descobri que ali a única atividade econômica organizada é a cafeicultura. Eles têm, inclusive, uma cooperativa de cafeicultores lá no Timor-Leste. Eu falei, bom, como é que eu vou casar, né, essa atividade econômica com a solução do problema ambiental? E aí eu pensei assim, bom, todo mundo gosta de café, né? O que o pessoal faz com essa borra de café? O pessoal joga fora, né? O que a gente está fazendo hoje com a borra de café? Depois de feita a bebida, a gente pega a borra e coloca no sol para secar. Feito isso, nós atuamos com 3 processos diferentes, onde no primeiro processo nós extraímos um óleo vegetal que existe naturalmente dentro do café, é o óleo de café. Esse óleo pode ser convertido a biodiesel, pode ser utilizado para produzir sabão, o que for necessário. Então, nessa primeira via, a gente pode produzir energia utilizando essa biomassa. Numa segunda etapa, aquela borra de café isenta de óleo, a gente aplica um outro processo nela, e aí nós retiramos o aroma do café. Nessa segunda etapa, o aroma sai, e aí esse aroma ele pode ser destinado ou à indústria alimentícia ou à indústria de bebidas. Química, né? Isso. Então, numa terceira etapa, nós pegamos essa borra isenta do óleo e isenta do aroma
E aí nós retiramos um fertilizante. Não sei se você sabe, mas acho que deve ter ouvido falar que às vezes o pessoal pega borra de café e coloca em vasos como fertilizante. Colocava em hortas, né? Isso, exatamente. Então, isso serve como fertilizante. Ao final, nós tínhamos uma torta de café, que nós chamávamos assim, isenta de óleo, de aroma e de fertilizante. O que fazer com ela? O que fazer com ela? Aí nós começamos a testar e nós verificamos que essa torta, ela é um filtro de purificação de água, ela remove poluentes de água 3 vezes mais eficiente do que o carvão ativado, que é o principal filtro, né? absorvente, é o principal agente de filtração para remoção de poluentes em água. Então, quer dizer, hoje nós estamos resolvendo assim um problema que o Timor-Leste tem com essa cadeia. Hoje a ideia é que o governo do Timor-Leste pegue o café que ele compra, doe a borra de café para a cooperativa de cafeicultores, essa cooperativa vai produzir o biodiesel, o aroma, o fertilizante, e vai doar gratuitamente à população os filtros de purificação de água feitos com essa torta de café. Assim, então, por essas e outras, né, que o seu nome foi... Exatamente. Assim, nosso tempo não está meio exíguo, né, como diriam os poetas, né? Então, para você chegar a esse ponto, é bom que quem esteja em casa e não o conhece ainda, né, que você estudou em escola pública aqui em Matão, né? Sim. Fiz 2 escolas públicas. José Inocêncio da Costa e Henrique Morato. Os dois. Então, e aí se tornou professor e cientista, né? E hoje é o docente, né? Professor na Universidade de Goiás, né? Isso, na Universidade também Federal de Goiás. Também trabalha em vários setores de pesquisa, inclusive no CNPq, né? Sim, sou pesquisador do CNPq, coordeno a Rede Brasileira de Tecnologia de Biodiesel, o Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel do governo, na sua parte científica. Atuo como consultor de diversas agências de fomento à pesquisa, como FINEP, FAPEG e outras. Estou com uma atuação bastante diversificada já nessa área. Agora, acho que um dos únicos brasileiros que estão nessa lista, né? Poucos brasileiros, Tem né? Alguns brasileiros aqui. O que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte, né? Embora você tenha conseguido essas 2 patentes, né? O Brasil ainda é muito pobre ainda em requisição e concessão de patentes, se comparado aos demais países do mundo, né? O que está faltando? Está faltando pesquisa, incentivo para pesquisa, ou é o modelo de ensino? Você que está nessa área, a que você acredita essa falta, né? Talentos nós temos, né? Acho que, sim. Mas não temos essa produção na mesma proporção dos talentos que temos. Né? Primeiro que as agências de pesquisa, elas não cobravam patentes, elas cobravam artigos científicos. Era isso que pesava antigamente. Publicações em revistas, principalmente internacionais. Isso já desestimulava o pesquisador nacional a patentear qualquer coisa. Segundo, que uma patente na sua tramitação normal, ela demora muitos anos para ser concedida. Hoje, na minha área, por exemplo, a coisa já melhorou um pouco. Por quê? Porque na área ambiental existe agora a patente verde, na qual se promete que ela seja concedida em 1 ano. Então, patentes como essas 2 que eu apresentei, o tempo de concessão delas é bem rápido. Então, isso desestimulava um pouco. Agora as agências de fomento já estão levando em consideração a produção de patentes e o trâmite já está muito mais rápido. Então, isso já está estimulando a produção de patentes na universidade. O número aumentou bastante nos últimos anos e a tendência é aumentar cada vez mais. Porque eu digo isso porque, entre outras coisas, né, nós podemos discutir aqui a noite toda sobre isso, né? As patentes, né, elas pressupõem também, né, que quem trabalhou na pesquisa um dia vai figurar no hall, né, de quem vai receber um prêmio, um Nobel, por exemplo, né? Nós não temos um no Brasil, né? Acho que isso ainda falta um pouco desse estímulo. Mas são reconhecimentos desse tipo, como esse que eu recebi, que acho que já começam a caminhar para esse lado. Eu acho que um dia o Brasil vai conseguir fazer isso, né? Se o pessoal estava triste com a Alemanha ganhando de 7-1 do Brasil, né? Em termos de ganhadores do prêmio Nobel, eles batem a gente. 130 para você tem, né? Eu não sei exatamente o número, mas é um número absurdo. Mas é mais de 100. É um número absurdo, né? Então, quer dizer, nós estamos muito atrás nisso. Mas eu acho que a ciência e a tecnologia no Brasil estão caminhando a passos largos. Eu acho que em breve a gente vai começar a ter trabalhos bem reconhecidos, como agora o último do pesquisador Nicoleles, que foi um trabalho no Brasil de bastante qualidade. Eu acho que a pesquisa brasileira ela tende a crescer bastante e tende a alcançar esse tipo de reconhecimento em breve. Então, assim, o que você diria para quem está nos assistindo lá agora, né? Ainda mais você que é oriundo de escola pública, né? E a gente tende aqui no Brasil a achar que só as escolas particulares que vão dar conta de toda essa demanda, né? Acho que também é uma visão um pouco torta, né?
Olha, acho que a mensagem principal tem que melhorar a escola pública também, né? Mas estimulem a criatividade nos seus filhos. Isso acho que é fundamental. As pessoas buscam, normalmente, as pessoas que tiram 10 em todas as disciplinas, e às vezes aquele cara que está lá no fundão fazendo bagunça, ele tem uma criatividade e ele não está aguentando a aula porque a aula está chata, né? A aula está ruim. Está desestimulante hoje uma aula, né? E às vezes ele tem uma criatividade intrínseca ali que ela precisa ser estimulada. Porque hoje o que o mercado exige é gente criativa. Que pergunte, né? Que questione. O que você fez, né? E que busque fazer coisas diferentes. Com essa borra de café que vai... O grande problema é que hoje a nossa juventude não está estimulada a ser criativa. Ela recebe tudo de mão beijada, tudo pronto. Está preguiçosa. Se quiser um brinquedo, você acaba tendo que comprar. Eu me recordo que quando eu era criança, tinha a loja do seu Telhavini, não sei se você se recorda disso. Lembro. Tinha um avião lá que eu olhava aquele avião de plástico, eu era louco para ganhar aquele avião de plástico, algo que hoje custaria R$ 1,99, naquela época era muito caro, né? Meu pai era barbeiro, meu pai é barbeiro até hoje. Ainda, né? Minha mãe era professora, né? Professora aposentada hoje. O dinheiro em casa não era muito grande, né? Era curto, né? E eu tinha uma vontade enorme de ganhar aquele avião, e como eu não tinha como ter essa perspectiva, o que eu fiz? Eu fui para o fundo do quintal e construí meu avião. Montei o meu aeroporto, vamos dizer assim. As crianças de hoje não precisam fazer isso. Esse é um grande problema. E isso talvez venha diminuir a qualidade criativa que a gente num futuro bem próximo. Estimulem os seus filhos a serem criativos, não deem tudo de mão beijada. Você que é mais velho, que acha que o seu tempo já passou, olha, vou dizer, tem uma frase que eu gosto muito, que eu digo muito para meus alunos: estude como se fosse viver para sempre e viva como se fosse morrer amanhã. E assim, você acha que o problema da educação no Brasil é falta de dinheiro? Também. Há necessidade de um investimento um pouco maior. Há necessidade de ampliar a escola integral. Por si só vai dar conta. Não, sim. Isso precisa melhorar a formação de recursos humanos e precisa ampliar a escola em tempo integral. Isso é fundamental para que a gente tenha um crescimento, um aumento da qualidade educacional no país. Bom, de agora em diante, se o matonense quiser saber quem é quem no mundo, nós temos o Nelsinho, né? Assim, muito obrigado por você ter vindo, aceitado o nosso convite, né? Está de férias aqui em Matão, né? Tô de férias. Você não perde umas férias aqui em Matão, né? Não perco. A família está toda aqui, mas eu acho que esse reconhecimento não é só meu, não. Toda a minha formação de base veio aqui de Matão. E eu acho que todo matonense tem que se sentir homenageado com isso. Porque por extensão, né? É por extensão, porque toda a minha educação foi dada aqui, toda a criação do meu caráter, da personalidade foi construída aqui em Matão. Então eu acho que os meus amigos, os meus familiares, os matonenses em geral, têm que se sentir homenageados com isso também. Eu partilho isso com o maior grado, sabe? Acho que isso é um reconhecimento para todos, não é só para mim, não, tá? Assim, então, só para terminar, se quiser ficar à vontade, né? Mandar um abraço, uma homenagem para o seu pai, para sua mãe, né? Eu vou falar Nersão, ninguém mais vai falar Nelson ou Nelson. É o Nersão Barbeiro, né? E a nossa querida professora. A família é a base de tudo, né? Se você tem uma família maravilhosa como eu tenho, as coisas só tendem a dar certo, né? Minha mãe é uma pessoa que... o pessoal me conhece muito pela vinda do IFESP aqui em Matão. Responsável pelo IFESP, né? Mas a minha mãe também é uma das pessoas que, junto com o Palma Pinotti, junto com o Penha Perche, eu vou esquecer algumas pessoas, mas tem mais uma professora que eu vou me chicotear depois por esquecer o nome, mas são nomes da década de 60, e junto com a minha mãe trouxeram a PAI para Matão. Então já é uma tradição familiar assim, trazer essas coisas para a cidade, né? Beleza. E com uma família dessa é muito difícil. Meus irmãos, minha esposa, minhas filhas, eu acho que com toda essa base aí fica fácil fazer as coisas. Até o Prêmio Nobel, então. Não, muito difícil. Muito difícil, mas já estou satisfeito, estou bastante satisfeito. Obrigado, Luiz. Obrigado, Luiz. Para você de casa também, desejando uma ótima noite, e voltamos nesta quinta-feira com mais uma edição do Jornal TVM. Obrigado pela sua audiência e, como eu sempre digo, principalmente pela sua companhia. E nos vemos amanhã. Até lá, então.